A felicidade, a alegria é um dos motivos que me traz para estar aqui no nosso espaço, a TV Aliança, e trazendo para você no nosso programa Motivando Vidas. E o meu desejo maior é que essas palavras elas cheguem ao seu coração, que você seja uma terra boa, que você seja realmente receptivo e que essa palavra seja uma semente transformadora. Eu gosto muito e quero conversar com você agora sobre essa questão que o Senhor diz para nós, que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Mas eu queria chamar a sua atenção primeiramente, veja bem, a sua vida, você chega na sua casa e está tudo escuro, você já sabe onde você coloca a mão no interruptor, né, uma coisa, e de repente a luz já se acende. Eu queria que você soubesse que você também pode fazer isso. Existem algumas leis espirituais na nossa vida, como da causa e efeito, que diz tudo que você faz, presta atenção nisso, tudo que você faz volta. Tá? O que o homem semeia, isso ele vai colher. Então, às vezes você é uma pessoa que tem uma experiência de vida, de novo nascimento com o Senhor, e de repente, às vezes usa essa linguagem errada. Agora eu virei crente, ninguém vira nada, entendeu? Quem é que é crente? Crente é quem crê, né? Tem as pessoas que crêem no diabo, são crentes no diabo, outros que crêem no espiritismo, é crente do espiritismo, né? Fica essa briga de católico e chamados evangélicos, essas coisas também, todo mundo crê. Então a gente precisa tomar algumas posição na nossa vida. Então, tudo que você semeia, você colhe, né? Essa é a lei de causa e efeito. Há ainda uma lei da mente, né? Uma lei daqui, que afirma que quando nós pensamos ou dizemos alguma coisa, as palavras ou as sentenças saem obedecendo uma certa lei. Não sabemos exatamente como ela funciona, né? Está aí a ciência, a neurociência, para tentar explicar, que também não sabe explicar direito, né? Então, e coloca alguns setores do cérebro onde essas coisas estão acontecendo. Outras pessoas afirmam que é o nosso subconsciente, que é esse poder. Você lê aí ou assiste o filme, né, sobre atração, sobre o segredo, né, a lei da atração, essas coisas todas. A gente não sabe onde é que isso acontece, né, como é que ela acontece. Mas na verdade ela acontece, é uma questão de posicionamento que a gente toma na nossa vida, né? Se você lê as literaturas de Napoleão Hill, é muito interessante o que ele coloca, né, sobre as experiências dele de pesquisa, um punhado de coisas na vida de muitas pessoas. Se você lê também os livros, literatura de Anthony Robbins, ele também trabalha essas áreas, né? E que ajuda a gente realmente a termos compreensão, né, de como essas coisas funcionam. Então são diversas pessoas falando coisas parecidas, mas não dando assim com muita clareza para a gente como é que essas leis, que essa que eu estou acabando de falar para você, como é que ela funciona. Nós não sabemos isso, né? Como é que se realiza isso. E voltam para nós sob forma de uma experiência. Eu às vezes quando compartilho com as pessoas, eu falo para as pessoas o seguinte: imagina assim, você está levantando e aqui há um líder espiritual, celestial, com todos os seus anjos de um lado, de trevas, e aqui um líder e anjos de luz. E eles ficam todos na expectativa de você estar levantando e eles ficam perguntando para os seus líderes: escuta, e daí, o que a gente faz? Faz alguma coisa? E eles dizem: não, espera ele abrir a boca. Deixa ele falar alguma coisa primeiro. E fica todos os dois lados esperando. De repente você levanta e diz o seguinte: imaginar que é uma segunda-feira, você levanta a janela, frio, com nuvens de chuva,
Você olha para o céu e diz assim, ah, dia desgraçado, hoje não passa, segunda-feira vai ser o inferno no meu trabalho. Então os anjos das trevas vão realizar o seu desejo. Então, realiza para ele, é isso que ele quer, é isso. Ou se você levanta e vê a mesma cena e diz, bendito seja Deus por esse dia maravilhoso que me dá. Esses anjos, né, de luz, você realiza isso para ele. Então essas leis, elas nos ajudam realmente a ter alegria, felicidade na nossa vida. Você entende isso? Então, existe um poder imenso nas palavras faladas, né? Aquilo que você diz, mas poucos de nós temos consciência disso, né? E às vezes a gente fala muita abobrinha, muita bobagem contra nós mesmos, nós vivemos profetizando contra os nossos filhos, né? Você já viu aqueles pais que dizem assim, capetinha, isso aí não vai dar nada na vida, ou fala para a filha, isso aí não presta, e depois a filha não presta, e a pessoa fala, pô, não sei onde que aprendeu a fazer essas coisas erradas e tal, da sua boca, que tem poder de vida e de morte. Foi daí que os seus filhos, é daí que você também chega quando você faz alguma coisa não dá certo e você diz, poxa, comigo não dá nada certo, eu sou um zero à esquerda. Esses anjos do mal estão construindo isso na sua vida. Ele realiza, ele está profetizando, então vamos dar isso para ele. Você pode mudar, entendeu? Essa palavra que eu quero dizer para você hoje vai ajudar você nisso aí. Então, as palavras devem ser consideradas, né, os alicerces daquilo que construímos na vida. Por isso, nós precisamos de prioridades. Todos nós. Prioridades em nossa vida no quê? No pensar e no falar. Vou repetir. Pensar e no falar. Tudo que você deixa sair da sua boca acaba voltando para você, né? Nunca se esqueça disso. A vida está sempre pronta a te apoiar e você é capaz de tudo em Cristo Jesus. Tremendo essa afirmação. Muito bem, o texto que eu quero falar com você está na Bíblia, Palavra de Deus, em Jeremias 29:11. E a palavra diz assim, pois eu sei os pensamentos que tenho para ti, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Olha, pensamentos de paz, não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Olha que coisa tremenda que Deus está dizendo, que o que a gente pensa não tem nada a ver com Ele, que Ele quer dar para a gente, pensamentos de paz e não coisas do mal, para dar para mim e dar para você um futuro e uma esperança. É terrível quando a gente não tem perspectiva de futuro e principalmente quando você não tem nenhuma expectativa de esperança na sua vida. Isso faz muito mal para você, faz mal para todas as pessoas que estão assim ao seu redor. Então, aprenda como cooperar com Deus para cumprir o plano de futuro que Ele tem para ti. Jeremias 29:11 diz, pois eu sei os pensamentos que tenho para ti, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Guarde esse texto, Jeremias 29:11. É importante, então, nós perguntarmos frequentemente a nós mesmos questões pertinentes para nos assegurarmos que nós estamos no caminho certo, né? Para cumprirmos tudo aquilo ao qual o Senhor nos chamou para fazer. Deus nos chamou para realizar algumas coisas. Então Ele já disse, eu já tenho os pensamentos para vocês, que é de paz, que não é nada de mal e que gera em você realmente esse futuro e essa expectativa, essa esperança para a sua vida. Primeiro, questione-se acerca disso. Quais são as minhas prioridades? Quais são as suas prioridades? Quais as prioridades que traz prazer para você para realizar, né? Eu queria falar para você sobre essas coisas, né? De prazer, de dor. Que coisas devem estar em primeiro lugar na minha vida?
que deve estar em primeiro lugar na sua vida? O que é que deve acontecer? Quais são as coisas que eu mais valorizo? O que é que você valoriza na sua vida? Quais são as coisas que você realmente quer alcançar na vida? O que é que são os seus sonhos? Que você está sempre, aquilo vindo na sua mente, dizendo, eu tenho que colocar, né? Eu digo assim, quando eu tenho muitos sonhos, eu falo, Deus, me ajuda a botar perninha neles para eles andarem. Os sonhos têm que sair da esfera da mente e tem que criar perna e a gente tem que dar forma a isso e fazer ele andar. Então, aquilo assim, você começa a realizar assim os seus sonhos, né? Isso é tremendo. Então, como é que eu posso tomar controle da minha vida? E como é que eu posso trazê-la debaixo do domínio do Espírito Santo para que me possa mover na direção que Deus tem para mim? Você viu a importância do Espírito Santo quando vem morar em você e você dá o controle da sua vida, do teu espírito ao Espírito Santo? Ele então coloca você para realizar o que? O projeto que Deus já antecipadamente já criou para você andar. Você não precisa inventar nenhuma história, né, para isso. Por vezes, queridos, as pressões da vida impedem-nos de sabermos aquilo que devemos fazer primeiro. Já teve nesse impasse? Tem um monte de coisa para fazer, você não sabe o que fazer, né? Por isso que planejamento, organização é uma coisa tremenda. Eu sempre, quando comecei a aprender isso, aquelas coisas que quando você não tem planejamento, você está sempre, todo ano, fazendo uma reavaliação da sua vida, reavaliando, e de repente você chega à conclusão seguinte, olha, eu não posso fazer nada, né? Isso traz assim muita dificuldade para a nossa caminhada, né? O Espírito Santo quer nos ensinar a colocar prioridades nas nossas vidas, através de princípios espirituais importantes, né? Então é muito tremendo para a vida nossa a gente realmente estar caminhando debaixo, colocar a nossa vida debaixo de princípios, né, espirituais importantes para cada um de nós, tá? Então, eu quero falar o primeiro princípio para você. O propósito da sua vida determina quais são as suas prioridades. Então, faça dos sonhos de Deus os seus próprios sonhos. Você não precisa ficar inventando então história nenhuma. Você só vai realizar aquilo que Deus quer que você realiza, né? Isso traz então um crescimento para você. Quando você faz com que o propósito de Deus esteja em primeiro lugar na sua vida, você vai descobrir qual é o seu plano, qual é o plano dele para você. Então a forma como Deus opera é trazendo à sua vida um ponto de cooperação ativa com Ele. Deus quer você como parceiro, não quer você como um empregado, alguém que Ele vai estar... Ele quer você numa parceria santa, numa parceria divina. Você e Deus poderão cumprir o seu propósito na sua vida. Eu costumo às vezes de manhã, quando tem algum som, algum projeto que eu tenho que cumprir, então, de poder falar com as pessoas, e às vezes eu chego para Deus e digo, Pai, essas coisas parecem a mim tão difíceis, mas nós somos parceiros. Essa coisa diante de mim, do Senhor, isso vai ser muito tranquilo para nós, né? Está desenvolvendo isso de uma maneira assim, bastante importante, tá certo? Então, quando você descobrir aquilo que Deus tem para você, você vai conseguir incluir e excluir coisas na sua vida, tá certo? O segundo princípio que eu quero falar para você, né? Você tem uma chamada para se associar com Deus, tá? Você tem essa chamada. E nessa parceria, Deus será sempre o sócio principal. Ele vai ser dono da maior parte disso tudo. Ele não te irá pré-programar de acordo com o padrão estabelecido anteriormente, mas vai te dar liberdade de escolha. Contudo, você apenas irá cumprir o plano de Deus se estiver em associação com Ele, em submissão, em um relacionamento com o Senhor. Então Deus plantou sementes de grandeza no seu espírito. Eu acho
essas coisas assim tremendas, Deus plantar sementes grandes para a nossa vida, né? No nosso espírito. E Ele quer que essas sementes germinem, Ele quer que elas deem fruto, né? Grandiosos na tua vida, tá? Terceiro princípio que eu quero falar com você: as suas atividades, elas devem fluir da sua identidade própria e não o oposto, tá? Aquilo que você faz deve ser uma expressão de quem você é. Quem é você, né? O mundo julga o seu valor como pessoa através daquilo que você tem, né? E do que você faz, o que você tem e o que você faz. Que tipo de carro que você tem, que tamanho que é a sua casa, tudo isso. Essa que a sociedade faz esse julgamento conosco. Contudo, você não é aquilo que tem, mas sim quem você é em Cristo Jesus. Guarde isso. O que importa na sua vida é quem você é em Cristo Jesus. A mim, quem eu sou em Cristo Jesus. É isso que importa. Não é o carro, o ano do carro, não é a quantidade de dinheiro que eu tenho no banco, ou deixo de ter, mas quem eu sou em Cristo Jesus. Então, pergunte para você, analise, faça uma reflexão profunda nisso. Quem é você em Cristo Jesus? Quem você é? Né? Isso vai mudar muita coisa. Então esse princípio, ele é muito importante. Aquilo que você faz deve ser uma expressão de quem você é. O mundo, então, julga o seu valor através, então, do que você tem e do que você faz. Mas o importante é quem é que é você, quem você é em Cristo Jesus, né? Então as posses materiais não definem quem você é, mas você é quem define as posses materiais que tem, porque você, a partir do momento que você sabe quem é você em Cristo, então define todas essas outras coisas na sua vida. Então esta é a solução para a verdadeira prosperidade bíblica. Jesus disse que a abundância daquilo que o homem tem não consiste em suas posses. Você é uma pessoa com um valor infinito aos olhos de Deus, né? E, portanto, você deve agir em função daquilo que flui dessa verdade. Deus é um Deus racional e nos fez pessoas sociáveis, chamando-nos a um relacionamento consigo mesmo. Então, você irá verdadeiramente gerar, assim, mais importância, encontrando assim o seu propósito no relacionamento, né? 27:4, o rei Davi dá a nós a perspectiva desse assunto que eu estou falando. Ele diz o seguinte: uma coisa eu desejei do Senhor e a seguirei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, começando contemplando a beleza do Senhor e fazer perguntas no seu santo templo, né? E é isso que traz, assim, então, gera realmente a nossa vida, a nossa perspectiva. Então, eu quero nesse momento, nós terminamos o terceiro princípio, eu quero chamar aqui os nossos comerciais, né? Aqueles que mantêm a nossa programação e nos ajudam. Então, pedir aí ao nosso técnico Alex aí que chame as nossas propagandas e continue aí, nós estaremos voltando num instante falando sobre o quarto princípio. Feijão Ubirama não tem apuro, não tem balela. É feijão do bom do pacote, vai pra minha panela. É delicioso, maravilhoso e a gente ama. É o que com certeza vai pra minha mesa. Feijão Ubirama, é feijão do bom, feijão Ubirama. Dicas de cozinha internacional, feijão Ubirama. Bacalhau da Dona Maria de Portugal. 1 quilo de bacalhau, 1 quilo de batatas. Sal e azeite a gosto. E feijão... É feijão do bom, feijão Ubirama. Umas vezes parece uma arena esportiva. Precisamos de disciplina,
disciplina de um atleta, do vigor de um esportista. Mas na vida, nem sempre encontramos regras justas. Perdemos nossas posses, nossas coisas preciosas. Na vida, os conflitos se agigantam, as diferenças nos dividem, nos separam. Nossa motivação se escoa, a vontade se vai, e nos sentimos desanimados. As dúvidas dançam em nossas mentes. Como recobrar a motivação? Como conquistar os nossos alvos? Como trocar as lágrimas pelo riso? Quando tudo se vai, Deus e a vida que Ele nos deu ainda estão conosco. As escolhas ainda estão diante de nós. Desistir ou continuar é uma destas escolhas. Posso recomeçar, posso reconstruir, posso fazer de novo. Minha maior motivação não perece, não vacila, não apaga. Minha maior motivação é a glória daquele que me fez. E por causa dele, posso recomeçar. Então veja bem que você acaba de ver uma motivação aí sobre recomeçar. Quando nós estamos em Cristo, permanecemos em Cristo, quando andamos nos pensamentos que Deus tem estabelecido para nós, você está sempre pronto para recomeçar. E é uma alegria imensa quando você realmente pode fazer isso, né? Eu acho interessante uma conversa com um jovem, e ele acabou perdendo grande parte do dinheiro que ele estava juntando, e conversei com ele sobre a fidelidade de Deus, os dízimos na área de proteção dos bens. E aquele jovem começou a praticar isso na vida, e recentemente ele me procurou e ele disse: pastor, eu queria que o senhor soubesse o seguinte: quando todo mundo olhava para mim e dizia que a minha vida não ia dar mais em nada, que não tinha mais esperança de recomeçar, eu queria dizer para o senhor o seguinte, que eu estou acabando de pagar as dívidas todas do meu acidente, estou já com o meu caminhão, estou comprando um outro caminhão. Então Deus está dando na minha mão assim um monte de prosperidade quando eu comecei a exercer fidelidade às coisas dele. Então esse menino, um jovem, ele começou a andar nos pensamentos de Deus. E é isso, quando a gente está em Cristo, a gente está sempre pronto para recomeçar a nossa vida. E eu estava falando para você sobre princípios, então o quarto princípio que eu quero compartilhar com você: a imagem de Deus em você dá-lhe a capacidade e a responsabilidade para você planejar assim a sua vida. Então, entre coisas a ser feito, a imagem de Deus significa que você tem uma mente racional, que você é um ser inteligente, você tem uma capacidade para determinar as coisas, pensar, dar passos na sua vida, planejar e definir estratégias na sua vida. Então Deus te chamou para entrares numa dimensão de planejamento estratégico, né? Colocando alvos de acordo com o seu plano e propósito para a sua vida. Coisa legal quando a gente pode entender essa coisa de grandeza de Deus, as coisas que Deus tem preparado para nós. É como se ele estivesse numa mesa, um banquete maravilhoso, e ele diz: eu criei você para comer disso aí, coma, se sirva, e você nunca se aproxima dessa mesa do Senhor. Você, por falta de planejamento, sua própria vida, essas coisas, então, consegue emperrar muita caminhada sua. Então, tudo vem de Deus, meu querido amigo, amiga, ouvinte. Tudo vem de Deus, né? Você necessita planejar a sua vida de acordo com a perspectiva de Deus. E esta é a única forma de saber se o seu passo na vida ele é acertado. Se você estiver em parceria com Deus, de mãos dadas com o Senhor, sabe? E caminhar, né? Eu queria convidar você a um hino que a gente canta, que ele é maravilhoso, né? Ele diz assim: segurar na mão de Deus
segura na mão de Deus. Quer dizer, segura na mão de Deus e vai em segurança, vai com esperança, vai porque você tem um futuro agora, porque você tem um grande parceiro, você tem um grande advogado que está ao lado do Pai nas regiões celestiais, Jesus Cristo de Nazaré. Você tem um advogado dentro de você chamado Espírito Santo, Consolador. Você tem tudo. Você já deu certo, não é que vai dar certo. Você só precisa restabelecer essa parceria, essa ligação, religar-se a Deus e permitir que esses dois advogados cuidem da sua causa, cuidem da sua caminhada, e você vai ser tremendamente abençoado. Nós precisamos olhar, querido, constantemente para os nossos planos, precisamos rever os nossos planos, redefinir os nossos planos de acordo com a sabedoria do Espírito Santo. Às vezes você chega e diz, não, porque eu vou fazer isso, porque eu entendo disso, e papapá. Às vezes o Espírito Santo dentro de você dizendo o seguinte, não faça isso, não dê nenhum passo, não tome nenhuma decisão, espere um pouquinho. E você não espera. No outro dia estoura e você toma uma burdoada financeira, uma quebra financeira, que traz assim um prejuízo para você assustador, né? Então a gente precisa na nossa vida estar sempre atento a essas coisas, trabalhando a nossa vida para a glória de Deus. Quero falar sobre o quinto princípio. Você nunca vai cumprir o plano de Deus a não ser que aprenda a dar prioridades às suas ações. Olha só, você nunca vai poder cumprir o projeto de Deus na sua vida se você não der prioridades às suas ações, às suas atitudes, né? Então você nasceu num mundo onde há muitas expectativas, nós somos atraídos, nossos olhos atraídos por diversas situações. Expectativa dos pais, da sociedade, da cultura. Eu lembro de uma mãe, dessas mães coruja, e ela queria que ela como professora, queria que um filho fosse professor. E aquele garoto estudou e é professor até hoje. O outro, ela queria que ele fosse um engenheiro. E aquele jovem tinha um chamado de Deus para ser músico. Então ele não queria desagradar porque a mãe era muito... pressionava demais, cuidava deles com mão de ferro e tinha que fazer o que ela queria. Então aquele jovem vai, estuda, se forma em engenharia, fazendo um curso maravilhoso, tendo boas notas. Terminou, aquele jovem pegou o diploma, levou para casa e disse, mamãe, está aqui o diploma que a senhora tanto quis de engenharia, e agora a senhora dá licença, que agora eu estou saindo de casa, eu vou em busca dos meus sonhos. E o sonho daquele jovem era músico, e anos depois ele estava em São Paulo fazendo faculdade de música, e foi passando o tempo, a gente tendo notícia dele, aí ele estava na Alemanha se especializando, fazendo mestrados, cursos se especializando nessa área, e depois ele já era aqui do nosso país, da nossa nação, regente de orquestra e coisas assim que o valham. Você entende? Você não precisa, às vezes, perder esse tempo, porque a gente não faz as coisas que Deus quer na nossa vida, que Deus já plantou em nós para nós sermos. Já há um desejo, uma expectativa agradável daquilo que Deus quer para a gente, mas a gente começa a tentar fazer o que o pai da gente quer, o que a mãe da gente quer, o que a sociedade está pedindo, o que as pessoas ao nosso redor acham que a gente tem jeito, né? Então, eu queria chamar a sua atenção era para isso. É muito importante quando o Espírito Santo trabalha em você, que você não precisa. Você não precisa assim de alguém chegar, ou você chega e diz, não, meu sonho é isso, tal, e alguém que já é frustrado, é um cara negativo, olha para você, diz, não vai dar certo a sua vida, porque eu já tentei isso, não vai dar certo, tal. Então você fica escutando pessoas que já desistiram da perspectiva do futuro, pessoas que perderam a esperança da vida, da caminhada da vida. Então veja bem, essas pessoas às vezes ficam tentando dar direção para você. Então quando você não tem uma parceria com Deus, a sociedade, esse mundo nosso, o diabo, então ele dá a direção que você não está querendo, mas ele dá para que você ande nela. Então, você nasce num mundo onde há então, como eu disse, muitas expectativas,
dos pais, da sociedade, da cultura e também pessoais. Nem todas essas expectativas, então, elas vêm de Deus, meu querido. E às vezes elas não são realísticas, né, para a nossa vida. Por diferentes razões acontece que todos nós colocamos, por vezes, expectativas fora da realidade das nossas vidas, porque os nossos desejos e aspirações estão fora do controle de quem? De Deus. Então você também está fora de saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então temos que aprender a dar prioridades certas às nossas ações, para vermos através delas e aprendermos a dizer não. Uma das coisas mais tremendas que eu aprendi na minha vida foi aprender a dizer não. Quantas vezes você faz as coisas emburradas porque você não consegue dizer não para as pessoas? Vou dar um exemplo sobre isso aqui, essa questão do não. Numa cidade do Paraná, onde pastoreava, havia um presbítero da igreja, um fazendeiro, e aquele homem um dia chegou para mim e disse o seguinte: pastor, o senhor precisa aprender a ficar vermelho para não ficar roxo depois. Eu olhei para aquele querido irmão e disse: não entendi o que o senhor está dizendo. Ele falou o seguinte: o senhor tem um salário reduzido como pastor, mas o senhor tem uma influência na sociedade. Eu sei que o gerente do banco honra o senhor, dando um crédito que às vezes nem muita gente aí tem, mas eu queria dizer para o senhor não tem esse dinheiro. E o senhor é uma pessoa liberal no sentido de a pessoa pede as coisas, pede cheque, o senhor cede folha de cheque, pede para o senhor avalizar carro, o senhor avaliza carro para as pessoas, quando o senhor não tem um carro bom ainda seu. Eu falei, mas então é isso? E o que o senhor acha aqui? O que eu devo fazer? Desaprenda a dizer não para as pessoas. O senhor fica vermelho na hora, mas não fica roxo lá na frente. Você está me ouvindo? Isso pode ser uma lição de vida financeira para você também. Porque a Bíblia, isso me obrigou a estudar as Escrituras depois nessa área, e eu descobri o seguinte, que eu só posso avalizar para alguém, ou dar um dinheiro, colocar o meu nome. Se aquela pessoa já não tem nome, ela vai levar o seu para o mesmo lugar que o dela já está. E outra coisa, quem procura você são amigos que vão perder amizade com você, porque eles não vão conseguir compromisso e vão ficar de mal de você, vão fugir do caminho que você anda para não ver você, para não ter que prestar conta que ele não tem o dinheiro para pagar aquela prestação vencida e as outras que vão vencer. E de repente você está preso, escravo, né, da vida. Então, foi um princípio dessa questão da gente aprender a dizer não, que aquele homem me ensinou, e isso ajudou tremendamente a minha vida, a crescer na minha vida em todas as áreas possíveis, né? Então, eu venho devagar reconstruindo o meu mundo, e por falta de eu não ter antes tido atenção disso, eu queria que você soubesse. Eu já perdi casa por avalizar para as pessoas. Eu já perdi uns 8 carros por avalizar para pessoas. E você pensa que eles são meus amigos? Eles não são meus amigos. Essas pessoas me odeiam. Essas pessoas denigrem minha vida. E eu as ajudei. E eu paguei o bem que talvez nem sei se elas usam até hoje. Você já trocou. Então é isso que eu quero dizer para você. Isso pode preservar a sua vida quando a gente traz princípios de Deus para o nosso viver. Então, aprenda a dizer não. Lembre-se que Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Os outros jugos são pesados, mas o de Deus não o é. Não é pesado. Tema a Deus e não aos homens. Né? Agrade a Deus e não aos homens. É isso que a gente tem que aprender, agradar a Deus. O que eu vou fazer é isso. Esse negócio, esse contrato, seja o que for, vou agradar a Deus, só agrada a Deus. Então você tem todo o tempo que necessita para cumprir a chamada de Deus. Então organize e dê prioridade ao seu tempo na sua própria mente. Né? Isso vai realmente trazer um benefício tremendo para a sua vida. Um sexto princípio. Nós temos que aprender a reconhecer as prioridades de Deus. Alinhe a sua vida com aquilo que é importante para Deus.
Jesus afirmou-nos quais são essas coisas, né? Ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com todas as suas forças, né? E ame ao seu próximo como a si mesmo. Então Deus considera que o mais importante na sua vida não são os seus relacionamentos com Ele e com as outras pessoas, né? Não é que não são, né? Deus considera que o mais importante na sua vida são os seus relacionamentos com Ele e com as outras pessoas. E você percebe que a gente às vezes corre atrás de um punhado de outras coisas que não tem nada a ver com o relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Às vezes você não tem relacionamento nem com a sua esposa, nem a esposa com o marido. Às vezes você não tem relacionamento com seus filhos. Eles se tornam para você na sua mente insuportáveis, barreiras intransponíveis, e você vai permitindo que eles vão se perdendo, porque o seu braço, né, não foi o suficiente para abraçá-lo e trazê-lo para perto de você. Mas eu queria trazer aqui uma memória para você. Quando você não ama o suficiente a sua esposa, a ponto de dar a vida por ela, né, e essa confusão que as esposas fazem na vida também, confundindo amor de filho com amor de marido, né, eu queria dizer para você o seguinte: a primeira coisa que Deus vai pedir para você, o seu primeiro ministério, presta atenção nisso, o seu primeiro ministério, Ele vai chegar e dizer para você: o que você fez com a mulher que eu te dei? O que você fez com os filhos que eu coloquei nas suas mãos junto com aquela mulher? Então o amor devido é um amor que precisa começar com a nossa esposa. O grande ministério meu como pastor, primeira coisa é o seguinte: eu tenho que amar e dar a vida pela minha esposa, porque é ela a primeira que eu vou colocar diante de Deus. Os meus filhos são galardões, presentes que Deus permitiu que chegassem na nossa casa e são de Deus. Não tem essa coisa dos meus filhos, porque, entendeu? São os filhos que Deus tem me dado. Eu gerenciei, preparei para que eles arrumassem bons casamentos e dou graças a Deus por aqueles que estão casados, né? Então, a gente precisa aprender isso, essas coisas. Achar na direção, no caminho de Deus, aquilo que é profundamente melhor para cada um de nós. Muitas vezes, nós negligenciamos os nossos relacionamentos por causa das nossas ambições, e isso nos leva na direção oposta, onde o trabalho ultrapassa a família em importância. Se você convidar qualquer homem, se você conversar com qualquer homem poderoso desta terra, que tem muita grana, alguns que nem sabem o quanto que tem, eu queria dizer para você o seguinte: se você perguntar por que você trabalha tanto, ele diz: pela minha família. E você começa a aprofundar a conversa, você vai descobrir que a pessoa não tem mais a esposa. Os filhos estão envolvidos com drogas, as filhas estão se prostituindo. Então, que foco é esse? Por que a gente corre tanto atrás de tanto dinheiro e que gera tanto conflito na nossa vida? Quando o ensino, a palavra de Deus, ele diz o seguinte: eu quero ter relacionamento com você, eu quero ter amizade com você, porque se você tiver amizade comigo e eu tiver amizade com você, você vai conseguir amar o seu próximo e ter relacionamento com as pessoas. As pessoas não querem. Tem gente que o filho chega: papai, eu preciso conversar com você. O pai simplesmente responde: não tenho tempo. Quanto que você precisa? Né? Então, foi-se essa coisa, essa presença. Há uma história de uma criança que pergunta para o pai, o trabalho dele era muito importante, quanto é que custava a hora dele. E o pai disse quanto custava a hora dele. E aquele menino junta, através das próprias mesadas que o pai e a mãe davam, juntou o dinheiro e disse: pai, agora eu tenho dinheiro suficiente para o senhor me dar 1 hora do Senhor, eu quero comprar 1 hora. Não? Então, eu queria dizer para você que às vezes a qualidade do tempo, né, não importa se é 1 hora, meia hora, 5 minutos, mas de qualidade no nosso relacionamento, seja com esposa, esposo, seja com filhos, isso faz toda a diferença do mundo.
Isso marca realmente as nossas vidas. Então, na ordem correta dos nossos relacionamentos, Deus deve estar em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar, depois a família em segundo lugar, aí a comunidade que você frequenta em terceiro lugar e em quarto lugar o seu trabalho. Mas se eu perguntar para você, você vai, na prática da sua vida, o primeiro lugar é o seu trabalho, tá? Depois talvez seja a sua família, né? Aí você vai pensar em Deus e se der tempo, você dá um tempo para a igreja, na sua comunidade onde você frequenta. A gente inverte esses valores. Eu quero estar caminhando para o nosso, finalmente aqui da nossa conversa, o 7º princípio. Aprenda a colocar em prática as prioridades de Deus. Aprender a praticar essas coisas. Este princípio significa que nos preocupamos e que nós estamos totalmente empenhados em fazer as coisas que contam para a eternidade. Olha só, fazer coisas que contam para a nossa vida com Deus, não aqui. Esse tempo aqui passa muito depressa. Então, as coisas não acabam aqui. Nós vamos para a eternidade. Nós vamos ter um tempo tremendo, precioso com Deus. Tá? Deus é eterno e também as nossas almas, nosso espírito são eternos. Entenda a importância suprema de ler e estudar a palavra de Deus e orar em primeiro lugar. Tudo mais deve seguir. Né? Quando você entende, então, o valor de uma alma humana, não irá deixar passar um dia sequer sem orar para que alguém venha a Cristo. É por essa razão que às vezes nós cristãos, nós que somos filhos de Deus, nós que queremos ser imitadores de Jesus, às vezes as pessoas nos veem até como chatos. Alguns são chatos mesmo, né? Porque não aprendeu a ter um princípio de sabor para anunciar o Evangelho de Cristo. O Evangelho é uma boa notícia, as pessoas só falam más notícias para as pessoas, né? Fala de que vai para o inferno, que vai não sei para onde e tal, mas ninguém chega para uma pessoa conversar e dizer: eu tenho uma boa notícia para você, os teus pecados eles estão perdoados. Isso é uma boa notícia. Ou você tem uma vida de tal maneira que o caráter de Cristo, a alegria, o amor, essa espontaneidade, ela flua da sua vida. A Bíblia diz, flua como um rio para a vida das pessoas. A pessoa diz: que cara é esse? Eu quero ser amigo dessa pessoa. Né? É aquela pessoa que encontra você, que abraça você, entendeu? E não é aquele abraço de convenção, de conveniência, alguém que abraça você como se estivesse dizendo: o meu Deus ama você profundamente, né? Então tudo tem um sentido na vida dessas pessoas. Então, quando você gera então essa prioridade, você entende o valor então da vida das pessoas, você não quer que ninguém vá para o inferno, né? A gente não tem noção, a gente só escuta a pessoa: não, inferno não existe, isso é bobagem. Então, até o homem da propaganda aí, da cerveja aí, o sambista, dizer: não, prefiro descer no inferno, porque lá é mais legal, tem mais movimento, tem mais... Cuidado com a propaganda enganosa, tá? No inferno não tem nada disso não, é um fogo que arde, é um fogo que queima e que não se apaga. Só para você entender um pouquinho, né? Quando fala do Sheol, lá o lixo que queimava constantemente, trazendo essa ideia de sepultura, essas coisas todas. Mas veja bem o que o Senhor vai fazer. O Senhor vai pegar a besta, o anticristo, Lúcifer, o diabo, todo esse pessoal aí, e vai jogar num outro lugar, o inferno também, e vai jogar no lago de enxofre. Deve ser alguma coisa que eu gostaria que você não tivesse essa experiência. Tá? Então não fica com os seus conceitos: eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, porque já conviver aqui, né? Você já viu a realidade do nosso mundo. Eu queria dizer o seguinte, que você está usufruindo nesse mundo, no meio de toda essa crise, dessa violência
esse mundo de drogas que está aí acontecendo, a polícia não sabe o que faz, a escola não sabe o que faz, ninguém sabe o que faz, eu queria dizer para você que ainda está muito bom, porque ainda não foi tirado aquele que retém o mal de maneira plena. Aí, tá? Mas vai chegar um momento, então você fica esperto, você nem imagina o que é realmente perseguição, você nem imagina o que é maldade, a gente não tem noção dessas coisas, assim como a gente não tem noção daquilo que a própria Bíblia diz, que a gente nem sabe das maravilhosas coisas que Deus tem preparado para nós na eternidade. Tá? Mas voltando aqui, então a gente precisa orar pelas pessoas, porque se o céu, já com Jesus aqui, a gente aprende a amar a gente mesmo, olha, para mim, o maior milagre que pode existir é quando eu aprendi a gostar de mim. Quando você não gosta de você, você não gosta de ninguém, você não gosta de Deus, você não gosta do próximo, é um problema seríssimo. Mas quando você ama você, é porque você achou o caminho, você achou a verdade, você achou a vida, você achou Deus, Jesus Cristo de Nazaré na sua vida. Ele te dá toda a razão da existência. Então, você irá desenvolver relacionamento com essas pessoas para que outras pessoas venham conhecer a Cristo através do seu testemunho, da sua vida, e compartilhará o Evangelho todos os dias de uma forma que seja significativa para as pessoas. E depois disso, você irá descobrir a chamada de Deus na sua vida. Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os todas as coisas que vos tenho ensinado. Olha só, eu evangelizo, levo o Evangelho para dentro das pessoas, Jesus passa a morar no coração das pessoas através do Espírito Santo. E essas pessoas agora começam a ser imitadoras de Jesus. É por isso que eu quero dar para você uma razão. Por que a gente tem que levar as pessoas para Jesus? Porque as pessoas se tornam igreja de Deus na terra. E depois disso eu queria dizer para você, a única solução para esse mundo, quando você vê as famílias desesperadas, você que está me ouvindo, que talvez ainda não conheça Jesus, a única solução para o mundo de hoje é Jesus, é a igreja. Essa igreja que a gente acha que ela é chata, mas existe uma igreja, não é essa que às vezes você conhece, que as pessoas dizem, não, os pastores estão roubando, os caras estão enganando, estão fazendo... Não estou falando dessa igreja, essa igreja visível, estou falando da igreja invisível, que no meio desse povo todo aí tem um punhadinho da igreja de Cristo, a igreja triunfante, a igreja que já venceu. E essa igreja, quando ela se levanta e ela tem postura na sociedade, ela tem postura na Câmara de Vereadores, ela tem postura no governo da prefeitura, no governo do estado, no governo federal, faz toda a diferença, porque ela é vencedora, ela é a solução. Tá? Então, por isso, esta é a sua chamada, a minha e a sua chamada, a qual você não pode escapar, não tem jeito a gente escapar disso. Depois que você ouviu essa palavra também, você vai ter que tomar uma decisão aqui. Peraí, eu vou para dentro do reino de Deus, vou viver esse reino, ou eu vou viver, não pensa que você vai viver em lugar nenhum, você vai cair na boca, nas mãos de outro rei, né? Que eu quero que você não caia na mão desse rei. Então, seja quem você for, seja qual for o seu trabalho, a sua chamada é fazer discípulos. Isso significa, primeiramente, que você mesmo deve ser discípulo de Jesus. Antes de fazer outros discípulos, você tem que ser discípulo. Então, como é que a gente vai viver uma vida com prioridades? Né? Com tantas prioridades. Paulo fala acerca disso em Filipenses 3,13. Ele diz o seguinte: uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas, né, que para trás ficam, e avançando para as coisas, né, que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, meu amado, você que está me ouvindo, é uma pessoa querida e especial, eu queria dizer para você o seguinte:
Coloque um objetivo na sua vida, conhecer Jesus como Deus. Esse é o nosso alvo final, e é o nosso primeiro alvo, nosso objetivo. Para atingir, nós devemos dar toda a nossa vida para o buscarmos e crescermos no seu conhecimento. Em segundo lugar, esqueça o passado, entendeu? Esqueça o passado e deixe essas coisas ficarem para trás da sua vida. Tanta gente fica remoendo o que o pai fez, o que a mãe fez, o que um tio fez, alguém que foi abusado lá atrás. Pega essas coisas todas, coloca em Cristo Jesus e diz: eu quero vida nova, eu quero plenitude de existência, né? E Deus vai fazer isso. E em terceiro lugar, avance em direção ao alvo. Deixe que a sua vida conte para Deus. Seja um parceiro de Deus no estabelecer realmente o reino dele na terra. Seja um embaixador de Deus de além céus. Coisa tremenda. Às vezes você fala assim: eu não sou ninguém. Eu quero dizer, quando você entra na presença de Deus em Cristo Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você, você se torna herdeiro, filho e embaixador desse reino que não é daqui, que está acima de tudo quanto é reino, de tudo quanto é poder que você possa imaginar aqui nessa terra. Então você é meu convidado, nesse momento, a tomar aí uma decisão para que esse reino venha para dentro de você. Quando você faz a oração do Pai Nosso, vem o teu reino, né? Vem o reino dele. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É isso. Chame esse reino para dentro de você e você não vai ser mais a mesma pessoa. E depois, eu não sei se os nossos telefones estão passando aí, você pode entrar em contato conosco no período da tarde, né? Conversar conosco. E se você é daqui de Lençóis Paulista, então você pode também, às 19 horas, estar nos nossos cultos de celebração. São uns cultos muito alegres, onde eu também trago a palavra, né, para a edificação do povo. E você então ser meu convidado. Deus abençoe você, continue aí ligadinho na nossa TV, nas nossas programações, e que Deus abençoe você e encha você do reino dele, do reino de além céus. Seja, assim como eu sou, um embaixador desse reino. Seja um imitador de Deus em Cristo Jesus. Deus abençoe com você, tá? E toda a sua casa. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. E agora livre estou, completamente sarado. E agora livre estou, completamente sarado, pois seu amor me encontrou e encheu o meu ser. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Eu me encontrei com Jesus e sua luz
E agora livre estou, completamente sarado. E agora livre estou, completamente sarado, pois seu amor me encontrou e encheu o meu ser. E agora livre estou, completamente sarado. Audiência com TV. O seu aquecedor está no nível máximo? Ajude a salvar o planeta. Use materiais isolantes em sua casa.